posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se... O judiciário tem aparecido. Olá, está no ar mais uma edição do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje contamos com a presença da doutora Viviane Nóbrega Maldonado, conselheira do IPAM e representando o IPAM na nossa bancada. Como vai, doutora? Tudo bem, doutor Flávio? É um prazer tê-la conosco. Obrigada, igualmente. O tema a ser abordado hoje é um tema bastante polêmico. Vamos falar de alimentos. E para falar sobre o tema, hoje conosco, doutora Vanessa Vaitecunas Zapater. A doutora Vanessa, ela é juíza da Vara Distrital de Parelheiros, e ela é especialista em Direito Difusos pela Escola Superior do Ministério Público. Como vai, doutora? Olá. É um prazer tê-la conosco. O prazer é todo meu. Doutora, alimentos. Alimentos é um tema que está sempre em pauta, sempre bastante difundido. A senhora poderia dar um conceito de alimentos no contexto judicial? Como é que se dá os alimentos? O que são os alimentos? A senhora poderia fazer uma abordagem? Os alimentos, eles são uma obrigação e um direito da pessoa que não tem condições de se sustentar sozinha, receber de uma outra pessoa que possa. O sustento não só referente aos alimentos propriamente ditos, comida, água, como também tudo aquilo que sirva para manter a dignidade dela, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, o que seja saúde e educação. No contexto de alimentos, então, poderíamos falar também de vestuário, alguma coisa dessa natureza? Sim, tudo que for inerente à condição de pessoa dela. Tá, condição escola, tudo. É porque normalmente as pessoas, leigas, às vezes associam justamente a questão dos alimentos, mais a alimentação. Exatamente, a alimentação dita. propriamente então, dita. É importante ressaltar a alimentação, ela é realmente importante, mas os alimentos são só um nome que foram dados a essa obrigação, que na verdade ela é, como eu disse, o direito da pessoa a se ser digna. E para isso tudo aquilo que for necessário. Os alimentos, a saúde e vestuário, principalmente. A educação, em alguns casos específicos. Eu estou dizendo isso porque a pessoa que precisa, que não tem condições de sustentar, ela pode pedir esses alimentos, pode pedir esse pagamento a certas pessoas que a lei prevê. São vínculos de parentesco que decidem isso, que obrigam isso. Como é que se define o direito a alimentos, judicialmente falando, doutora? Judicialmente, a lei diz que aquele que tem obrigação de pagar são os parentes mais próximos primeiro e mais afastados depois, ascendentes e descendentes. A pessoa que precisa busca judicialmente, primeiro os alimentos dos pais, que são os primeiros a obrigação. Isso ingressa com uma ação própria? Ingressa com uma ação própria. Ela pode resolver isso no âmbito extrajudicial, mas se for necessário, ela ingressa com uma ação própria, uma ação de alimentos. É importante mencionar exatamente esse ponto, porque as pessoas normalmente associam a questão dos alimentos só aos filhos, só às crianças. Então, na realidade, por exemplo, um idoso, uma pessoa que seja desprovida de recursos, ela também pode demandar contra um filho. Pode. Qualquer pessoa. Para sua própria subsistência. Qualquer pessoa, menor ou maior de idade, que não tenha condições de sustentar, seja por uma incapacidade do trabalho, uma invalidade, ela pode pedir para um parente prover esse sustento, um parente que possa. E aí o pressuposto é a relação de parentesco? A relação de parentesco, não só o parentesco consanguíneo, um parentesco de afinidade também. Nesse contexto parentesco consanguíneo, até que grau de parentesco seria possível? De acordo com a lei, é o 3º grau. Ele pode pedir para os pais, avós, infinitamente para os ascendentes. Depois disso, para os filhos, netos, infinitamente para os descendentes, ou para os irmãos. Não pode pedir para sobrinho, para tio, para... A senhora estava falando também da não consanguinidade desse parentesco. Pode pedir em relação ao cônjuge, ao ex-cônjuge, ou relação de companheiro, isso é uma não consanguinidade, é uma outra forma de parentesco, e pode também pedir para um parentesco que não seja consanguíneo, eu digo pai adotivo, um filho de uma esposa, um enteado, isso também é considerado. Mesmo que esse casal, vamos supor, eles têm ali uma união de fato, tá? Essa união, uma união de fato, um deles tem ali já um filho, então seria um enteado, não numa situação de direito, mas numa situação de fato. Esse enteado, nessa situação, também poderia postular
alimentos desse pai ou dessa mãe, no caso? Eu penso que sim, mas não de uma maneira objetiva. Sempre que tiver enteado, ele deve pagar alimentos ou pode pedir alimentos. O que vai se analisar é uma relação de filiação socioafetiva, hoje que essa palavra está muito na moda na jurisprudência. Se ele tem uma relação de afetividade que gerou uma situação de pai e filho. Ele é pai e filho de coração, então... A coisa fica bem no subjetivo, então. Então há uma ligação de carinho, de convivência, já é o suficiente. Nesse ponto, então, a definição, quando não é pelo parentesco, logicamente vai depender do exame do caso concreto, das provas, vai né? ter, de que o há dever... esse vínculo que justifique, né? Nesse caso que o senhor exemplificou, né? Suponha um casal que viva em união estável, que, por exemplo, a mulher já tenha um filho, aí o casal se separa, mas aquele marido, ou companheiro, né, melhor dizendo, sustentou aquela criança por anos a fio e, de repente, a mãe, por exemplo, não dispõe de recursos, ou vice-versa, né? Estou só dando um exemplo. Então, ele pode demandar contra aquele que também vinha, na prática, sustentando ao longo da vida, né? Eu vou só fazer uma observação que eu acho importante. Esse enteado, ele é um filho socioafetivo, ele tem direito, quando se caracteriza essa situação de filiação socioafetiva, por quê? Porque não caracterizado isso, vai caracterizar, ele tem um outro pai. Esse enteado, certamente, tem alguém que é o pai dele, ou na falta desse pai, se o pai é falecido, tem um avô, tem a própria mãe. Ele tem uma linhagem. Ele tem uma linhagem, ele tem a quem pedir. Então, para que se caracterize o dever do padrasto para pagar, da madrasta, isso teria que se caracterizar, essa situação de socioafetividade. A inexistência dessa linhagem, inclusive. Porque não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes o pai não é conhecido, né? Pode acontecer. Se o pai não é conhecido e aquele que assumiu o papel de pai, ele vira pai, é pai para todos os fins, ainda que não tenha assim sido reconhecido. A senhora disse numa união socioafetiva. Vamos falar de uma união homoafetiva. Funciona da mesma forma? Exatamente da mesma forma. A união homoafetiva hoje não tem uma peculiaridade que permita fazer uma diferença na relação de pagamento de alimentos. Inclusive, o STJ teve uma decisão super recente a esse respeito, reconhecendo ao ex-companheiro homoafetivo o direito de receber alimentos. Basta que se demonstre nessa situação a incapacidade de prover o próprio sustento e a capacidade do outro de prover esse sustento. Estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Dentro de instantes retornaremos com a doutora Vanessa Vaitecunas Zapater falando de alimentos. Continue conosco. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se Judiciário tem um parecido. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor, uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça, inscreva-se agora. Esse é Joãozinho. Ele tem 10 anos. É admirado e elogiado por já trabalhar e ajudar em casa. Onde ele passa, todos falam: tão novo e já trabalhando? Que gracinha! E isso sempre lhe rende boas gorjetas. Mas espere, eu não acho isso bonito. E você? Ele podia estar estudando e brincando, mas ele está trabalhando. Mude seus conceitos. Trabalho infantil não é a melhor opção. Uma campanha do Ministério Público. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz.
que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se beneficiário tenha aparecido. Olá, o Diálogos e Justiça retorna no seu segundo bloco. Diálogos e Justiça, uma parceria entre a Unisa, Universidade de Santo Amaro, e o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados. Hoje abordando alimentos com a doutora Vanessa Vaitecunas Zapater. A doutora Viviane parece que tinha uma colocação a fazer. Eu vou lhe passar, doutora, por favor. Tá. Existe também aquela situação da gestante, né, que não dispõe de recursos para cuidar de si própria do ponto de vista enfim, dos tratamentos ou do acompanhamento que seja necessário até o parto, né? Imagine-se que ela seja solteira, que ela não consiga recursos. O que ela pode fazer, obviamente, se ela tem ciência de quem seja o pai, né? Viviane, a gestante tem direito não só quando ela não tem condições de se sustentar, mas quando ela tem condições também. A gravidez gera um aumento de despesas. Esse aumento de despesa em relação à alimentação da gestante, em relação à saúde, aos preparativos para a chegada do bebê, devem ser suportados tanto por ela quanto pelo pai. Ela pode pedir judicialmente, a lei prevê hoje o método, trazendo indícios de quem seja o pai. É lógico que ela não vai ter um exame de DNA naquele momento, mas traz uma testemunha, algum indício de que aquela pessoa é o pai, e uma demonstração da gravidez e do aumento de despesas dela. Essas despesas vai se determinar que o suposto pai arque com essas despesas até o final da gravidez. Se ela não sabe quem é o pai... Aí ela vai ter que pensar um pouco e descobrir. E de todo modo, caso o juiz decida de que a pessoa indicada pela mulher é o pai, e se posteriormente vier, depois do nascimento da criança, a ser comprovado que aquele pai não era o pai, né, por uma ação de negatória de paternidade ou até de investigação de paternidade que ela teria que propor, o que acontece com relação àquele valor que foi custeado pelo... Os alimentos, eles não têm natureza patrimonial, então eles não podem ser devolvidos. Alimentos têm relação de solidariedade, é um direito pessoal. Ele é pago para que a pessoa, a gestante e o feto, tenham condições de sobreviver. Isso é uma espécie, é natural, não é dinheiro. O dinheiro é só uma forma de viabilizar isso. Então não pode ser devolvido porque não se devolve saúde, não se devolve o que se alimentou. E é interessante bem isso que a senhora colocou, que o fato gerador do direito, no caso, é a própria gravidez, né? Não resvalando na possível necessidade. A própria gravidez já gera essa gama de direitos, entre eles os alimentos. A gravidez gera uma presunção de necessidade. É a necessidade que é presumida absolutamente pela gravidez. É natural que ela precise se alimentar mais e melhor e ter um atendimento adequado de saúde. A doutora Viviane, inclusive, falou dos valores retroativos e tal. Como é que se chega ao quantum dos alimentos, a esses valores? Como é que funciona para estabelecer se chegar a um valor? Os alimentos são fixados na base de 2 princípios, proporcionalidade e necessidade. Então, existe a pessoa que recebe os alimentos tem que demonstrar, indicar o que precisa que seja pago e proporcional aos ganhos daquele que paga. Existe hoje um mito de que os alimentos são 30% dos rendimentos de quem paga, o que não é verdade em todas as vezes. É uma média usada na jurisprudência hoje, esse 30%, mas esse 30% tem que ser proporcional ao que aquele que é alimentado precisa. Então, às vezes, esses 30% são muito mais ou muito menos do que precisa. E proporcional aos ganhos dele também. Tive um caso recente de que o pai tinha 5 filhos. E os 30% dos rendimentos dele pouco passava dos R$100. R$100 não é adequado para ninguém. A criança certamente precisava de mais do que isso, e quem ia arcar com o que sobra além do mais é a mãe, que no caso. E acho que também se usasse um critério, vamos dizer assim, uma tabela, né, como se fossem 30%, por exemplo, se o pai tivesse filhos de 3 mulheres diferentes, então ele teria que arcar com 90%, né? Então, seria Existem casos assim. Do lado também, tem que ser proporcional. Um pai que tem muitos filhos acaba arcando com uma porcentagem maior dos rendimentos dele, mas não pode ser 100%, ele tem que sobrar o suficiente para que ele se sustente. O reverso também é verdadeiro. Né? Vamos supor, um jogador de futebol que tenha lá um contrato milionário, 30%
com certeza superam em muito a necessidade. É verdade. Não, dos a filhos. necessidade do filho, num caso milionário, não só os alimentos, vestuário, mas como uma certa manutenção de padrão de vida. Mas nesse caso, mesmo manutenção de padrão de vida milionária seria menor do que esses 30%, A certamente. doutora colocou as necessidades que precisam ser, elas precisam ser trazidas ao judiciário, as necessidades. E necessidades extravagantes, como é que faz? O judiciário tira dessa conta ou não? Mantém ali? Depende do Vamos caso. supor, vai, uma escola de grego, que não tem necessidade alguma para aquela situação. É uma necessidade extravagante, no caso. Como seria se o casal não tivesse separado? O pai pagaria aquela extravagância? Se ele pagaria, então ele tem direito de receber. A separação não pode ser uma diferença na vida da criança. No caso estamos falando de filhos, isso é bem específico. Agora, se é uma dos necessidade filhos. criada pós-separação, vamos assim dizer. Não após separação, é mais o como seria. Um pai que tem condições de pagar esse tipo de escola, cabe dentro do orçamento dele. E ele acha aquilo normal, ou pelo menos ele acharia se tivesse casado, ele vai pagar. Ele precisa pagar. Faz parte do padrão de vida da criança. Outra é a situação do pai que não tem condições, ele não pagaria aquela escola, de qualquer maneira. Então não é só porque ele separou que ele tem que pagar aquelas... Se a mãe tem condições, ou a pessoa que está com a guarda da criança tem condições, ela que paga. E uma vez fixado o valor a ser pago, né, enfim, observando logicamente esses critérios objetivos da necessidade e da possibilidade, como é feita a alteração no caso de uma modificação de uma situação, seja por exemplo, a criança, né, no caso, pode demandar uma necessidade maior numa determinada fase de vida, ou por outro lado, o alimentante pode sofrer uma queda brusca de rendimento, ele tem que entrar com uma outra ação, não é isso? Tem, ele tem que... Qualquer modificação no valor da pensão tem que ser feita via judicial, se ela foi estabelecida judicialmente. Existe uma ação própria chamada revisão, que serve tanto para majorar o valor dos alimentos, quanto para reduzir o valor dos alimentos em caso de modificação da situação. Ou a criança ficou doente, sofreu um acidente, agora a renda dela é muito maior, a necessidade dela é muito maior. Ou a renda do pai aumentou muito em relação ao dia que foi fixado, ou diminuiu muito. Tudo isso cabe dentro da ação. E aí, se o alimentante, por exemplo, não tiver mais renda nenhuma por uma questão, sei lá, fique desempregado, devendo na praça, ele pode se exonerar ou não? Há situações e situações. O desemprego puro e simples não é motivo para não pagar. Ele vai ter que dar um jeito, ele tem que pagar. A incapacidade pode gerar. Se a pessoa sofreu um acidente e não tem mais condições, ela tem que... Aí sim, isso tem que ser observado. É possível também, doutora, a revisão, a equiparação, ou melhor, entre um alimentando e outro alimentando? Mas eu vou pedir para que a senhora responda no próximo bloco, que esse segundo bloco já está encerrando. Voltaremos dentro de instantes. Continue conosco. Os posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor se beneficiário tenha aparecido. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor, uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça, inscreva-se agora. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz.
posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... Muito se pede para que o menor se beneficiário tenha aparecido. Olá, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje, falando de alimentos conosco, doutora Vanessa Vaitecunas Zapater. Doutora Vanessa, nós deixamos em aberto no bloco passado a questão da equiparação de alimentos. Então, um cidadão, ele tem filhos com duas mulheres diferentes, uma tem um determinado valor estipulado para alimentos e a outra um pouco menos. Essa que tem um pouco menos, ela pode reivindicar uma equiparação de alimentos? Em tese, sim, mas ela tem que demonstrar uma equiparação de necessidades também. Ela tem, de um lado, a equiparação da possibilidade do pai, então isso já é um fundamento para pedir equiparação, mas as necessidades têm que ser parecidas também das duas crianças. É possível que haja uma desigualdade nisso, uma das crianças tem necessidades especiais, precisa de alimentos maiores. Então, nesse caso, não poderia haver essa equiparação. Pura e simplesmente só para equiparar, não. Tem que equiparar necessidades também. Só a condição de filho não é suficiente, então, para equiparar. Tem que ter a necessidade da equiparação, tem que haver uma demonstração disso. Não é um argumento suficiente. Eu quero o mesmo valor que aquela recebe. Não, mas aquele que eu recebo já é suficiente para pagar tudo. Mas uma situação assim, não, ela está num colégio bom, num colégio de ponta, e a outra está num colégio um pouco mais diferenciado. Se esse colégio é pago pelo alimentante comum, acho que sim. Ele pode pedir essa situação pode equiparar o colégio, pelo menos. Sim, é diferente de uma situação em que esse colégio comum seja parte pago pelo alimentante e parte pago pela outra, pelo outro responsável, pelo pai ou pela mãe que tem a guarda. O colégio de ponta, o colégio mediano, então tem que se estabelecer uma igualdade aí. Agora, um assunto que todo mundo quer saber é o problema da prisão, né? Bom, com certeza. O que acontece se após a fixação e a determinação de pagamento, o que realmente na prática vem a acontecer se o alimentante simplesmente ignorar o conteúdo da decisão judicial que fixou os alimentos? O credor deve buscar a execução desses valores. A execução dos alimentos próximos, os recentes, aquilo que ele precisa naquele dia, o entendimento são os últimos 3 meses, entendimento jurisprudencial, ele pode ser pedida a prisão do alimentante. Então ele vai no judiciário, ele busca, ele diz, está me devendo os últimos 3 meses, o alimentante é intimado para pagar isso em 3 dias ou justificar uma impossibilidade absoluta de ter pago, um termo usado inclusive no novo Código de Processo Civil, ou pagar. Se ele não fizer isso... tem que ser os 3 meses, depositar um só não basta. Não, tem que ser os 3 meses corrigidos com juros e todos os que se vencerem depois que ele entrou com a ação. Depois que o alimentante... Decretada essa prisão, existe um período certo ou não? É ao alvedrio do juiz estabelecer um tempo? O juiz pode estabelecer de 1 a 3 meses, é o que está escrito na lei. O normal é que se fixe, pelo menos a princípio, 30 dias. Ele fica lá 30 dias. Se ele pagar em qualquer momento desses 30 dias, a prisão é revogada. A prisão não é uma penalidade para ele, é só uma forma de convencê-lo a pagar. Sim. Exatamente nesse ponto aí, uma curiosidade. Ele é considerado um prisioneiro comum, ele fica num sistema penitenciário, num sistema de prisão comum com outros, com delinquentes, alguma coisa assim? Ou não? Ou ele tem, por se tratar de pensão alimentícia, tem algum privilégio para ficar separado, numa acomodação de outra natureza? Eu não chamo isso de privilégio, mas sim, ele tem o direito de ficar separado dos demais. Porque a natureza da prisão dele é completamente diferente. A prisão dele não é uma penalidade. Então existe uma prisão especial para devedores de alimentos. Ele fica lá até... E outra coisa que as pessoas perguntam é o seguinte, se ele cumprir aquele prazo da prisão, como você colocou, né, por exemplo, hipoteticamente de 30 dias, ele fica desobrigado ou não? Quer dizer, eu acredito que não, né? Ele continua devedor alimentar, porque são assuntos diferentes, né? Ele continua devedor daqueles alimentos, ou o credor vai ter que buscar outros meios, uma penhora, buscar os bens para serem pagos, mas ele pode ser sujeito à prisão dos próximos. Saiu da prisão, ele continua devendo mês a mês. E vamos supor, os 30 dias que o juiz decretou, vamos supor, tenha decretado 30 dias, aqueles 30 dias preso, ele tem que pagar os 30 dias preso também? Claro que tem.
Mas ele não teve como trabalhar? Mas a culpa foi toda dele. E no caso, por exemplo, houve aí a menção com relação aos últimos 3 meses, mas vamos imaginar que o representante do alimentante deixou passar muito tempo, porque ficou acreditando que a pessoa iria pagar, por exemplo, ficou e aí o alimentante ficou, aliás, tinha falado do alimentar, vamos imaginar que o alimentante ficou 1 ano sem pagar, aí ele também pode pedir da mesma forma? Ele pode pedir... E aí vai pagar os 12 meses juntos, por exemplo? Pode, ele só não pode pedir a prisão em relação aos meses anteriores a esses 3, mas ele pode cobrar das outras formas de execução que existem. Essa prisão ela tem que ser pedida ou não? O juiz de esponte própria pode decretar? Não, ela tem que ser pedida. É algo grave demais para que o juiz possa, por conta própria. E quem pede a prisão? Por uma questão de... se consternou com aquilo, ficou penalizado, vai lá e pede para eliminar a prisão. É possível também esse pedido? É possível e até um tanto comum que na hora que o alimentante é preso, ele tenta um acordo para pagar dos 3 meses, 1 mês, meio mês, um parcelamento a perder de vista. E o alimentado acaba permitindo e faz um acordo. Okay. E ele Cabe habeas corpus essa prisão? Não, isso é algo que se discute na jurisprudência. O meio próprio não é o habeas corpus, o meio próprio é o agravo de instrumento para se revogar a prisão. Mas existem vários habeas corpus impetrados, existem habeas corpus concedidos, mas não é adequado. Existe bastante jurisprudência dizendo que esse não é o meio adequado. Então, foi condenado, tem que pagar. Tem que pagar. Infelizmente, estamos chegando no final da nossa entrevista, doutora Vanessa. Um assunto realmente bastante palpitante. Nós agradecemos muito a sua presença. Eu que agradeço muito ter sido convidada, foi um prazer. E esperamos que no futuro, abordando ainda o tema relativo a alimentos ou abordando um outro tema de interesse público, a senhora esteja conosco novamente, nos brindando com todo esse vosso conhecimento. Muito obrigada, estarei certamente. Agradecemos também a presença do IPAM, através da sua conselheira, a doutora Viviane Nóbrega Maldonado, é juíza de direito aqui também em Santo Amaro. Muito obrigado pela sua presença, doutora Viviane, mais uma vez enfrentando aqui o nosso programa, enfrentando a nossa bancada. É um prazer tê-la conosco. Eu agradeço, costumo dizer, as pessoas adoram o programa, então para nós do IPAM é uma honra que permaneça essa parceria para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo bacana para as pessoas. Obrigada, doutor Flávio. Eu que agradeço. O Diálogos de Justiça fica por aqui. A você, telespectador, os nossos agradecimentos, o nosso abraço. Até a próxima edição. Continue com a nossa programação e até lá. Posicionamentos dos tribunais. Só que, na verdade, a gente apresenta... E muito se pede para que o menor do judiciário tenha aparecido.